epístola que escreveu o apóstolo João. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2. Versículo de número 3 ao versículo de número 11 de Jesus. Capítulo de número 2, a primeira epístola que escreveu o apóstolo João. Ele escreveu dizendo o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, eu não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está nas trevas, aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Deixar a tua Bíblia aberta, tomar o teu assento por gentileza. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. A salvação, ela é uma obra em que Deus vem ao homem para o libertar. Uma vez que todos nós estávamos mortos em pecados, todos nós estávamos cativos, presos, mas Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos como escravos. Escravo não pode se autolibertar. Escravo não pode se autodesacorrentar. A salvação, então, é essa libertação de Deus. Nós não podemos dar vida a nós mesmos. E nós, na nossa condição, nós estávamos mortos. Mortos não têm sensibilidade. Mortos não têm vontade. Mortos não têm desejo. Morto é morto. A Bíblia nos diz que Deus veio para nos dar vida graciosamente. Só que interessante é que quando Paulo fala e quando ele escreve aos Efésios, ele escreve lá no capítulo de número 2, ele vai dizendo que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Só que daí ele para no verso de número 10 e ele diz que nós fomos criados para as boas obras. Glória ao nome de Jesus. Falar sobre a obra de Deus é algo essencial, é necessário. Mas onde fica a obediência do homem? Aonde fica a responsabilidade do homem? É sobre isso que nós vamos falar através dos versículos que nós fizemos leitura. Então, o contexto histórico do apóstolo João, quando ele escreveu essa epístola para a igreja que estava em Efésios, e que estava na Ásia Menor, e lá havia também a igreja de Efésios. Haviam então alguns irmãos que se afastaram da igreja de João. Alguns irmãos se tornaram facciosos, separatistas e aderiram a doutrinas estranhas, doutrinas falsas. E no conjunto dessas doutrinas falsas, eles negavam a existência do pecado. Eles negavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o ungido de Deus. Eles negavam que Jesus era o Messias, o prometido da parte de Deus. Eles negavam que Jesus era o Filho de Deus que encarnou como homem. Jesus para eles não era um homem. Jesus para eles era um fantasma. Eles seguiam a influência de um gnosticismo inicial do período do apóstolo João. E esse gnosticismo ele negava a humanidade de Jesus, especialmente pela consciência dualista que eles tinham. Porque eles acreditavam que a matéria era má e que o espírito era bom. Então, se a matéria ela era má, eu poderia pecar à vontade, porque o meu corpo ele era mau. Então eu poderia permanecer pecando, já que o meu espírito era bom. E esse tipo de ensinamento, esse tipo de doutrina gnóstica, fez com que eles entendessem que se o corpo não era bom, tanto faz a maneira como eles
cuidavam do corpo deles. Tanto faz a forma como eles usavam o seu corpo. Então alguns penderam para a imoralidade sexual, para a libertinagem, e acreditavam que podiam viver de qualquer forma. E o apóstolo João, ao escrever a epístola que leva o seu nome, ele quer fazer exatamente isso. Ele quer separar o verdadeiro do falso, aquele que é. A gente pode ver isso conforme a gente vai lendo essa epístola, que é maravilhosa. Não existe um livro na Bíblia que não seja lindo, mas a epístola de João, já com o seu adjetivo de apóstolo do amor, um homem que fala com amor, um homem que demonstra com amor, e ele vai escrevendo essa epístola. Ele escreve lá no versículo 15 os motivos pelos quais ele resolveu escrever, os motivos pelos quais o Espírito Santo conduziu ele a escrever essa epístola. Ele vai dizendo no versículo de número 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí ele segue no versículo de número 22: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse que nega é o anticristo. Ele nega que Jesus é o Filho, que Jesus é o Pai. Ele segue dizendo no versículo de número 26: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Quer dizer então que haviam pessoas que estavam querendo enganar os que eram da igreja de João. E agora, para finalizar, no capítulo de número 4 e no versículo 1, João ele diz o seguinte: amados, como ele gostava de tratar os irmãos. Amados, olha só a maneira que esse homem ele tratava aquelas pessoas. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha só, nós estamos em pleno século 21. Hoje nós temos vários falsos profetas. E nos dias de João haviam falsos profetas também. Então João está dizendo assim para aquela igreja: existem membros no meio de vocês que não saíram com aqueles membros, e esses membros que estão no meio de vocês estão seduzindo vocês. Estão dizendo que amam a Deus, que seguem a Deus, mas estão mentindo para vocês. É exatamente isso que o apóstolo ele está querendo dizer para aquela igreja. E esses gnosticistas, esses gnósticos, eles ficavam cercando a igreja. E eles ficavam dizendo que tinha intimidade com Deus, mas a vida deles era uma vida de dissolução, era uma vida de libertinagem, de pecado, de iniquidade. Em épocas de fake news, como nós costumamos dizer, eu quero ver com você alguns dos sinais do que é ser um verdadeiro dos versículos que nós lemos. Em um universo de tantas igrejas, com tantas variadas doutrinas e práticas, como nós podemos distinguir o verdadeiro do falso? Como saber que uma pessoa é realmente convertida? Nós só podemos distinguir o verdadeiro do falso analisando a pessoa de acordo com a figura do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. O cristão precisa andar como Jesus andou. Ele precisa ter a vida que Jesus doou. E no texto que nós fizemos leitura, nós vamos nos concentrar em duas dessas provas básicas, duas evidências que nos ensinam a pena do apóstolo João, de quem é verdadeiramente cristão e quem não é. E as duas provas básicas que João nos deixou através do capítulo de número 2 da epístola que leva o seu nome é obediência e amor. Do versículo de número 3 ao versículo de número 6, a prova da autenticidade da profissão da fé é marcada pela obediência. E dos versículos de número 7 ao versículo de número 11, a segunda prova que autentifica uma profissão de fé genuína é o amor. João vai dizer que a verdadeira igreja, que o cristão verdadeiro é conhecido pela obediência e pelo amor. João tem em mente isso aqui. Será que os gnosticistas, será que os místicos, as religiões de mistérios, elas tinham razão? Será que o verdadeiro conhecimento de Deus nos é concedido por meio do intelecto e das emoções? Será que o verdadeiro conhecimento de Deus é fruto do conhecimento esotérico, místico, que aqueles gnosticistas, eles ensinavam e conheciam a Deus? Mas João rechaça essas possibilidades, ele levanta
a bandeira do verdadeiro conhecimento de Deus. A verdade incontestável e irrefutável, ensinada pelo apóstolo João, é que o verdadeiro conhecimento de Deus vem pela revelação e é evidenciada pela obediência. E nós vamos ver 4 pontos breves do que João quis dizer através dos versículos. Voltemos lá ao capítulo de número 2 e ao versículo de número 3, que diz o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. A primeira prova básica que eu tiro como lição ao ler esse versículo é a seguinte: a obediência é a prova do conhecimento de Deus. A obediência a Deus é a prova do conhecimento de Deus. Se nós nos submetermos, se nós conhecermos, se nós colocarmos em prática estes mandamentos de Deus, nós estaremos obedecendo a Deus. Conhecer em João não é apenas conhecimento intelectual, teórico, mas o conhecimento experimental do coração. O que João está dizendo é que nenhum conhecimento é verdadeiro se ele não for transformador. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. John Stott tem razão quando ele diz que nenhuma experiência religiosa é válida se ela não tiver consequências morais na nossa vida. A questão não é o quanto de informação nós temos do Evangelho. A questão não é o quanto de conhecimento teórico. A questão não é se nós decoramos o Antigo e o Novo Testamento, se nós já fizemos a nossa leitura anual da Bíblia, se nós decoramos ela, se nós lemos ela 10, 20, 30, 40 vezes. A questão não é essa. A questão é se nós nos submetemos aos mandamentos de Deus. Não adianta nós lermos e não amarmos os seus mandamentos, não seguirmos os seus mandamentos, não nos colocarmos em prática. Glória ao nome de Jesus. O Easter vai dizer que a obediência ela pode ter 3 motivações. Nós obedecemos porque somos obrigados, nós obedecemos porque precisamos e nós obedecemos porque queremos. Os escravos, eles obedecem porque eles são obrigados. Os trabalhadores, eles trabalham, eles obedecem porque eles precisam para ganhar o seu dinheiro, para colocar o alimento dentro de casa. Mas há uma terceira motivação, e essa motivação ela tem que estar dentro do coração de todo filho de Deus, no coração de todo aquele que é nascido de novo. Nós obedecemos porque nós queremos, nós obedecemos porque nós amamos os mandamentos de Deus, nós obedecemos porque nós amamos o nosso Cristo. Aleluia. João disse ainda lá no seu Evangelho, no capítulo de número 14 e no versículo de número 15, que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. O verdadeiro conhecimento de Deus, segundo João, é atestado pela obediência. Você lembra o que Jesus disse no Sermão do Monte? Ele disse o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus já deu a colher de chá. Jesus já nos deu tudo pronto, mastigado. É fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Segundo ponto, a inconsistência moral é a negação do conhecimento de Deus. Versículo de número 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Tem alguns que professam a fé em Deus, eu creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, mas eles vivem como ateu, são irreligiosos na prática. É uma profissão da boca para fora. Não ocorreu ainda o novo nascimento. Não ocorreu a experimentação do Evangelho. Eles não deram espaço para que Deus habitasse no coração e fizesse a transformação por completo. Esse conhecimento de nada vale se nós apenas professarmos o nome de Deus com os nossos lábios, mas se a vida for como a de um ateu. É necessário ter uma vida como a que está inserida nas Escrituras Sagradas, uma vida de piedade, de temor, de fidelidade a Deus. Glória ao nome de Jesus. Se tudo que você está aprendendo de Deus
não te faz um homem melhor, uma mulher melhor, um obreiro melhor. Tudo que você está aprendendo é de forma equivocada. D.L. Moody disse, D.L. Moody é um dos maiores evangelistas depois da era apostólica, depois dos dias de Paulo. Ele disse o seguinte, que ou o pecado te aparta desse livro, ou esse livro ele vai te apartar do pecado. Esse livro ele nos foi dado exatamente para isso, para causar impacto, a transformar a nossa vida, da nossa maneira de agir, nossa maneira de falar, nossa maneira de ver as coisas. Nós não podemos cantar a Deus, pregarmos, falarmos sobre amor, sobre santidade, e aí vivermos uma vida tortuosa. Tem gente que vive uma vida dúbia. É como a psicologia ela fala. Ela trata, isso todos nós já escutamos, ela fala de personalidade. Ela usa bastante esse termo. E personalidade, e a palavra personalidade, ela vem do latim persona, que se refere a máscaras. Vem lá do teatro, quando eles entravam para fazer as suas manifestações. E aí eles colocavam essas máscaras, dizendo que em cada lugar a gente tem uma máscara diferente. Mas nós como cristãos, nós temos a nossa face de Cristo. Nós não precisamos utilizarmos de máscaras. A nossa máscara é Jesus Cristo. Seja no nosso emprego, seja na igreja, seja na nossa casa, seja nos lugares onde nós andarmos, seja no Japão, no Brasil, na África, em qualquer lugar que nós formos, a nossa face, ela tem que apresentar Jesus Cristo. Nós temos que imprimir em nós a vida de Jesus. Aleluia. João está dizendo que o verdadeiro conhecimento de Deus ele é aferido pela submissão, pela obediência. Nós o conhecemos por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que conhece e não guarda é mentiroso e nele não está a verdade de Deus. Mas aí sempre nos vem aquela questão, é tanto evangelho, é tanta igreja, é tanto pastor, é tanta gente falando que segue a Jesus. Quem está com a verdade é simples. O verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a ter uma vida de santidade, de piedade na presença de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a ter uma vida de retidão, de temor, de alegria. A questão não é o quanto de informação nós temos na mente, a questão é o quanto de piedade nós temos no nosso coração. A Bíblia Sagrada ela não é um livro para satisfazer a nossa curiosidade. A Bíblia é um livro para nos transformar, para nos santificar, para nos tornar piedosos. Tem gente que gosta de ler apenas para satisfazer a sua curiosidade. Mas a Bíblia ela não nos foi dada para satisfazer a nossa curiosidade. Ela nos foi dada para transformar o nosso andar, para mudar o nosso caminho, para mudar o nosso caminhar. Glória ao nome de Deus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Quem é salvo vive uma vida de obediência. O que mostra que uma pessoa conhece verdadeiramente a Deus é a obediência, que é uma prova moral. Glória. Terceiro ponto, a obediência é a prova de que Deus está em nós e que nós estamos nele. Versículo de número 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aleluia. Nosso amor por Deus é demonstrado na obediência dos mandamentos de Cristo. Para que nós saibamos se amamos a Deus verdadeiramente, precisamos então, como consequência, guardar os seus mandamentos, colocá-los em prática na nossa vida, desejá-los, cobiçá-los, amá-los. Aleluia. Você tem guardado os mandamentos de Deus? A prova do verdadeiro amor a Deus é a lealdade. De que me adianta eu dizer para minha noiva, Rafaela, eu te amo, se eu traísse ela? De nada adianta. De nada adianta. Não adianta se amar a Deus, dizer que o ama e o traí-lo. Deus, Ele deseja de nós a submissão aos seus mandamentos. Ele deseja que nós venhamos lutar por eles. Mas que o pecado tente nos retirar a marca de Cristo. Mas nós precisamos lutar para amar os seus mandamentos, para viver como Cristo andou. Aleluia. Glória a Deus.
O nosso amor a Deus, ele é evidenciado quando nós guardamos a sua palavra. Nós podemos gostar dos cultos, podemos gostar da igreja, podemos gostar de cantar no coral, podemos gostar de participar das atividades da igreja, podemos gostar de estarmos participando, mas principalmente nós devemos de amar a Deus. Nós precisamos buscar realizar os seus mandamentos. Precisamos obedecer os seus mandamentos. Eu quero repetir, João capítulo 14, versículo 15. Se você me ama, guardará os meus mandamentos. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. A maneira mais correta, mais simples que Deus nos deixou para que nós venhamos amá-lo da maneira correta é guardando os seus mandamentos. Aleluia. Aleluia. E como conhecer os mandamentos de Deus, se não lendo a sua palavra? Precisamos amar esse livro. Se nós dizemos que somos cristãos, precisamos amar esse livro. Esse livro tem que ser o nosso amor predileto. Precisamos estar debruçados sobre esse livro diariamente, amando a palavra de Deus. Quarto ponto: a obediência é evidenciada pela imitação de Cristo. Eu estou ainda no tempo. Glória a Deus por isso. A obediência é evidenciada pela imitação de Cristo. Versículo de número 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Pois a imitação de Cristo é a prova de que obedecemos a Ele. Não basta apenas conhecermos a sua palavra, precisamos também imitá-lo. Não basta ter bons sentimentos por Deus. Ah, mas eu gosto de Deus, eu simpatizo, como tem muita gente que fala. Eu simpatizo com a igreja católica, eu simpatizo com os evangélicos. Hoje em dia a nação que mais tem evangélico é o Brasil. Mas a situação econômica, política, da segurança, da saúde não muda nada. É incrível que nós temos muitos cristãos, mas a gente vê que as coisas não mudam. Nós estamos em um tempo bem complicado, porque as pessoas elas dizem que amam a Deus, mas elas não vivem como cristãos verdadeiros. Nós temos cuidado. Nós devemos ter cuidado que a nossa vida ela seja de cristão dentro e fora de casa, por onde nós viemos andar. Eu lembro naquele tempo, que eu não sou daquele tempo, eu sou desse tempo, mas eu lembro daquele tempo do que me diziam que os cristãos eles não ficavam perto de ninguém, eles ficavam excluídos, eles tinham o seu espaço reservado. Claro que é bom a gente manter a comunicação, mas é bom quando a gente estiver perto do mundo, eles estiverem falando sobre bobagem, besteira, que a gente esteja com uma cara fechada, que eles olhem e digam: por que tu tá por que tu tá me olhando assim dessa cara? Porque eu sou crente, eu sou cristão, eu posso estar no teu meio, assim como Cristo estava. Cristo estava no meio das prostitutas, Cristo estava no meio dos publicanos, dos fariseus. Ele não se importava, ele comia com o mais pecador que tinha, até o que mais se achava na época dele, mas ele permanecia constante. Eu sou o Filho de Deus, eu tenho um plano, eu tenho uma missão. A minha missão é levar o reino, a minha missão é alimentar as pessoas, a minha missão é dizer que Cristo salva. Eu preciso ser a extensão de Cristo nesse mundo. Nós precisamos ter essa consciência. Precisamos andar como Cristo andou. E como Cristo andou? Ele andou em humildade. É como Jesus falou lá em Mateus capítulo 11: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí depois ele fala: vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. Ele andou em total submissão ao Pai. Que não seja feita a minha vontade, ó Pai, mas que seja feita a tua vontade. Ele andou por toda parte fazendo bem. Glória a Deus por esse Jesus. Esse Jesus é bom. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nós sabemos que existem hoje no nosso meio crentes que têm carisma, mas que não têm caráter. Crente que profetiza, fala em línguas, cura, mas que é um péssimo pai, é uma péssima mãe, é uma péssima filha, é um péssimo filho, não paga as suas contas. Gente que fala o que quer. Nós sabemos que existem isso, mas que nós vamos transmitir a luz, sejamos a extensão de Cristo. Nós precisamos desenvolver o caráter e o poder de Deus.
Jesus era um homem encharcado no poder e na graça do Espírito Santo. Ele era um homem de caráter que por onde ia ele ia fazendo bem. Ele não deixava nunca um rastro de destruição. O que Jesus deixava era rastros de amor. As pessoas queriam matar ele porque ele amava. Elas não conseguiam aguentar alguém que fazia as coisas que Jesus fazia. Aquele que anda como Jesus andou, ele é gente boa, ele faz o bem, ele é santo, ele é honesto, ele tem um coração perdoador. Ele é como Jesus, que está na cruz e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Nós vemos hoje em dia no nosso meio tantas pessoas que se fala mal, corre para o Facebook, começa a colocar coisas, difamando, falando mal, usa uns meios de comunicação para xingar, para maldizer, para escarnecer, zombar, se aproveita das oportunidades. Se aproveita para falar mal, falou mal de mim aqui, na curva eu vou pegar ele, vou botar o pé e ele vai cair. Me deixou por baixo agora, depois ele vai ficar por baixo. Nós precisamos andar como Jesus andou. Você sabe se é uma pessoa parecida com Jesus, não é pelo estilo de camisa que usa, não é pela gravata, pelo tamanho da gravata, se usa saia ou se não usa, se corta o cabelo ou se não corta, se usa barba ou se não corta. Nós sabemos que nós somos parecidos com Jesus se nós temos um coração perdoador. Mentiu sobre mim, falou mal de mim, eu te perdoo, eu te amo. Ele é gente boa, ele é manso, ele é humilde. Vestir a capa de crente hoje é uma das coisas mais simples que nós vemos. Tem tanta gente que veste a capa de crente, mas para viver a vida de Cristo é só no poder do Espírito Santo. É o próprio Espírito que age dentro de nós, produzindo frutos. Ele vai produzir mansidão, vai produzir paciência, vai produzir fé, vai produzir caridade. Ele vai produzir essas coisas que nós vamos fazer parecidos com Deus. Aleluia. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Nós vemos uma quantidade enorme de igrejas hoje em que é muito fácil se tornar cristãos. É só uma reforma no armário, só retirar alguns tipos de roupas que usavam e colocar outros. Mas não é isso que a Bíblia fala. A verdadeira transformação, ela tem que ser a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem gente que fala como crente, que se veste como crente, mas que vive como demônio. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo de número 13, no versículo de número 19. Por vossa causa eu dobro os meus joelhos, até que Cristo seja formado em vós. Que a nossa oração seja essa. Que a nossa oração seja de que Cristo seja formado em nós. Quando as pessoas elas olhem para nós, elas vejam Cristo em nós. Que elas olhem e digam: você é diferente. Você não é como os meus amigos com quem eu falo. Você é manso, você é humilde. Mansidão não é sinônimo de covardia, de ser covarde, de ser medroso. Mas ele é manso. Mansidão é uma virtude. Paciência é uma virtude. Eu não preciso falar mais alto do que ninguém para dizer que eu tenho razão. Eu posso ser manso, falar com mansidão, falar com paciência. Glória ao nome de Jesus. Que as pessoas vejam as nossas obras e glorificam o nosso Pai que está nos céus. Nós venhamos andar por este mundo fazendo discípulos, ensinando tudo aquilo que Jesus falou. A primeira marca que nós vemos, através dos versículos que nós lemos, do versículo 3 ao versículo de número 6, é a obediência. É guardar os mandamentos, é andar como Jesus andou, é amar os seus mandamentos. A segunda marca que evidencia o verdadeiro cristão é o amor. Nós vamos encontrar isso no versículo, a partir do versículo 7. Irmãos, eu não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio vocês tiveram. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. João está dizendo o seguinte: este mandamento não é novo, ele é um mandamento antigo, porque ele está lá na lei de Moisés. Quando Moisés escreveu os livros, quando Moisés escreveu o Pentateuco, ele escreveu e ele falou que vocês amem como você se ama. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Como você gostaria de ser amado, assim você ame também.
Mas quando Jesus ele vem, ele diz diferente: que vocês amem assim como eu vos amei. Por que Jesus tem tanta autoridade para falar assim? Porque ele deu a sua vida por nós. Ele morreu por nós. Aleluia. Glória a Deus porque isso aconteceu. E hoje nós temos a alegria da salvação. Glória a Jesus. Versículo de número 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. O mandamento do amor de Cristo, ele era novo, porque ele era extensivo. O mandamento do Antigo Testamento, ele também deveria ser extensivo, mas ele não era assim. Porque os judeus, eles só amavam os judeus. Você pode ver, João, quando ele não tinha conhecido a Jesus, ele pediu para tacar fogo, para Jesus tacar fogo em Samaria, para matar todos os samaritanos daquela cidade. Eles não amavam os samaritanos, eles não amavam os publicanos, eles não amavam os gregos, eles não amavam os romanos, eles só amavam judeu, eles só amavam quem estava perto deles. Mas Jesus vem e diz: o meu amor ele é extensivo. Eu amo judeu, eu amo grego, eu amo romano, eu amo brasileiro, argentino, paraguaio, seja quem for. Meu amor ele está estendido para todo mundo. O amor de Cristo está sobre nós. Nós precisamos amar como Cristo nos amou. Precisamos ter o amor de Cristo nas nossas vidas. Versículo de número 8, versículo de número 9. Estou correndo aqui para não perder o tempo. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Quer dizer então, lendo esse versículo, nós conseguimos entender que o amor nos mostra se nós estamos na luz ou nas trevas. Aquele que não tem amor vive nas trevas, e aquele que ama vive na luz. Não adianta nós fazermos 20 dias de jejum e não amarmos o nosso próximo. Não adianta nós cantarmos o coral e não amarmos o nosso vizinho, não amarmos aquele que anda perto de nós. Falou mal de mim, mas eu não gosto dele. Aquele de lá não. Pode pedir para amar qualquer um, menos aquele de lá. Até pede assim: Deus, só aquele dali que eu não amo, o restante todos eu amo. Não, tem que amar todo mundo. Jesus deu a vida por homens que queriam a morte dele. Jesus estava na cruz, levou uma lança que perfurou os seus rins, e mesmo assim ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia, Senhor. Mas Jesus amou, até o fim Jesus amou. Ele deseja que nós venhamos amar como Ele. Ele deseja que nosso amor seja semelhante ao que Ele deu por nós. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Versículo de número 10. Aquele que ama o seu irmão está na luz, nele não há escândalo. Para que você saiba que está na luz, é necessário o amor. Amar. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há trevas. É simples. É simples. Somente amar. Ame cada vez mais. Entregue amor. Doe amor. As pessoas fazem campanhas para doação de sangue. Elas deveriam de fazer campanhas para doação de amor também. Doe seu amor para alguém. Doe. Por que é que nós estamos nos preocupando na nossa igreja? Por que é que nós temos nos doado na nossa igreja? Por que é que nós temos oferecido o nosso auxílio para alguém? Eu vejo aqui tantos irmãos que são mais experientes. E vocês, como homens e mulheres mais experientes, vocês têm, eu posso dizer assim, o dever de nos ajudar. Nós que somos mais jovens. Nós somos novos. Nós precisamos de vocês. Vocês têm a experiência. Vocês têm as chaves que nós não temos ainda. Vocês podem nos transmitir aquilo que nós não temos. Vocês podem pegar um jovem que está ali e dizer para ele: eu não faço assim porque eu fiz assim e eu caí de cabeça no lugar errado. Vocês têm o manejo. Vocês têm a vida para nos passar. Vocês têm as experiências. Vocês têm o amor. Vocês podem nos transmitir isso. E nós jovens também. Muitas vezes tem aquela senhora, aquele senhor que é idoso, que está precisando de um abraço de alguém que é mais novo. E normalmente os mais jovens, eles fogem dos mais velhos. Eles querem andar com mais jovens. John Piper, que é um pregador americano, ele disse que os jovens nunca poderiam andar com os jovens. Os jovens deveriam andar com os mais velhos. Porque se duas pessoas que são jovens e não sabem para onde estão indo, para onde eles irão?
Eles têm que andar com pessoas que já andaram, que já viveram, têm a experiência da vida. Essas pessoas vão levar eles para o caminho correto. Jovens, se aproximem dos mais velhos. Irmãos mais velhos, façam como Paulo, que amava Timóteo, que escreveu uma carta inteira para Timóteo. Na realidade, escreveu 2 cartas para Timóteo. Escreveu para aquele jovem dizendo: não faça isso, faça isso, não faça isso, faça aquilo. Você vai se dar bem. Escrevam as suas cartas para nós jovens. Jovens, transfiram o amor para os amem os mais velhos. Versículo de número 11. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, que as trevas lhe cegaram os olhos. A escuridão nos cega os olhos e nos levam para um lugar para onde nós não deveríamos ir. Que nessa noite essa palavra ela possa, por mais que tenha sido assim de maneira como se fosse uma conversa, mas que ela tenha tocado no teu coração. Eu espero que aquilo que Deus me deu para transmitir, porque eu não sei pregar, meus irmãos, o que eu sei fazer é compartilhar. Então eu compartilho algo da parte de Deus com vocês. Meu desejo era esse. Quero te convidar para que tu te coloque de pé, por gentileza. Eu quero te pedir, meu irmão, se você puder, se você quiser, você também não vai me constranger de modo nenhum, mas se você puder, pega alguém aí na mão, traga ele aqui na frente. Pega alguém e traga aqui na frente. Vamos orar juntos, fazer como os irmãos fazem, fazer como a família faz. A família ela se junta, a família ela se reúne, ainda mais na presença do nosso Pai. Nós estamos na presença do nosso Salvador. Não há melhor lugar, não há melhor lugar de estarmos do que na presença do nosso Deus. Que Deus ele venha nos ajudar, meus irmãos. Nós vivemos em um século tão difícil. Vivemos em dias tão difíceis, mesmo. É tão difícil o nosso momento atual, seja na política, seja na economia. É tão difícil o que a nossa nação brasileira ela tem passado. A gente vê que o país está sem educação, está sem saúde. E nós precisamos, o Brasil precisa mesmo é de Jesus. É isso que o Brasil precisa. E nós temos essa chave. Nós, na nossa posição de cristãos, nós temos essa chave. Nós podemos passar para este mundo a palavra de Deus. Deus transmitir para ele as verdades de Cristo. O teu colega de trabalho precisa de ti. O teu colega de faculdade precisa de ti. O teu vizinho precisa de ti. Vamos orar nessa noite, pedir para que nós venhamos ser sempre obedientes, amorosos com o nosso próximo. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus de todo o universo, Deus soberano, Deus de toda a eternidade. Ó Pai, Senhor, eu tenho que te louvar, meu Deus, por este momento, Pai, de adoração na tua presença. Pai, o Senhor é bom e a tua misericórdia ela jamais terá fim. Aqui está reunida a tua igreja, a igreja que foi comprada, foi lavada pelo teu sangue, aleluia, por um alto preço. Deus, obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela tocou no meu coração. Deus, que eu venha ser mais obediente à tua palavra. Pai, que eu venha amar mais os teus mandamentos, que eu venha amar mais o meu próximo, Pai. Se existe alguém que eu não estou amando da maneira adequada, Pai, que o Senhor me faça lembrar, Senhor, de um amor com o Senhor, me amou, Senhor. Ó Deus, que eu venha ser obediente aos seus mandamentos, ó Pai. Amado e soberano Jesus, o nosso maior desejo é sermos parecidos com o Senhor. Nós, como igreja, nós tenhamos um coração perdoador. Nós devemos ter intimidade contigo, meu Senhor. Que o Senhor venha nos dar poder, que o Senhor venha nos dar a eterna virtude do teu amado Espírito. Nós devemos ter aquilo que nós precisamos para fazer a diferença. Que nós sejamos santos. Ah, meu